O vilão hoje, a mais de lucro dos produtores rurais, na realidade hoje é os agrotóxicos, porque a maioria das pragas já adquiriram resistência a esses agrotóxicos. Você vai lá, aplica, faz uma aplicação, passa 7 dias, 5 dias, tem de ir lá e fazer a mesma aplicação de novo, com isso o custo operacional está se aumentando. Então, se eu pegar e começar a trabalhar desde a base, utilizando aí o método de identificação do inseto na fase inicial, isso significa dizer que eu vou conseguir aí. Olá, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos estar falando a respeito da importância do método de utilizar a armadilha para capturar determinadas espécies de praga. Tá? O que vem a ser, qual a importância que teria de utilizar essas armadilhas? Primeiro, a partir do momento que você efetuar a captura de determinadas pragas, essa armadilha tem grande importância para você efetuar a captura de determinadas pragas, principalmente pragas adultas. Certo? Então a armadilha vai fazer a captura de pragas adultas. Aí vai ter como você estar calculando naquele agroecossistema a quantidade de pragas que é possível ter. Tá? Com isso você está adotando medidas aí, métodos preventivos. Tá? Isso aí é uma das grandes importâncias aí, você está utilizando as espécies de armadilha. Então nós temos aí várias espécies de armadilha. Cada armadilha tem várias espécies de praga que servem para aquela armadilha. Então uma única armadilha, você não tem necessidade de ter uma única armadilha para cada praga especificamente. Tá? Por isso que é muito importante você ter noção aí da importância dessas armadilhas. As armadilhas é um meio mais importante que nós temos para fazer captura de insetos na fase adulta. A partir do momento que você identificar a população de insetos na fase adulta, tem como você estar fazendo aí um trabalho preventivo para evitar com que a praga ataque a sua lavoura na fase inicial. Certo? Então, desde a fase inicial, você tem como aí estar adotando aí métodos e medidas de controle. Tem armadilha muito simples, que são as armadilhas na forma de papel, certo? Papel colante, que são a armadilha que usa o processo de adesivo. Tá? O que é esse processo de adesivo? Seria um papel que é colante, né? E o inseto vem, bate nesse papel e ele fica ali grudado ali. Aí fica fácil você estar indo e contando ali, você colocou a armadilha ali, a armadilha está ali abrangendo ali tantos metros quadrados, você contar a população de inseto possível de se encontrar de adulto naquela área ali de tantos metros quadrados. Vai depender de quantas armadilhas você colocou. Por exemplo, numa área de 1 hectare. 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. Se eu coloquei 100 armadilhas, então é só dividir 10 mil por 100, eu sei quantos metros quadrados está abrangendo cada armadilha. Tá? Então tem como estar fazendo um levantamento preventivo populacional de inseto adulto. Aí essa armadilha que é utilizada a forma aí de adesivo, tá? Você tem duas espécies de armadilha. Você tem a armadilha que usa a cor amarela. Essa que usa a cor amarela, ela vai fazer a captura da cigarrinha, da mosca branca, certo? Principalmente da broca do café, que é do besouro. Tá? Ela faz a captura também de várias espécies de lagartas adultas, que apresenta na forma de borboleta. Certo? Então essa armadilha aí que apresenta a coloração amarela, você fazer uma armadilha que apresenta a coloração amarela, certo? Ela é favorável à captura desses insetos. Se você tiver na sua lavoura alguma chance, alguma previsão de ocorrer a formação de ter a espécie de praga tríplice, aí você vai utilizar a armadilha na cor azul. Certo? Então tem a armadilha que é utilizada na cor azul, porque a tríplice ela se atrai pela cor azul. Então você tem duas espécies de armadilha que utiliza aí a forma aí de adesivo, certo? Adesivo seria uma espécie de uma cola, tá? Então você pode estar fazendo em casa também, você pode estar preparando essa armadilha na própria fazenda, você comprar o papel amarelo, a cartolina amarela, certo? E passar a cola nela. Então, uma cola específica para você estar passando, né, nessa cartolina aí amarela, tá? E pode também estar comprando aí a cartolina na cor azul, tá? E tá passando essa cola, divide essa cartolina em várias partes, com um tamanho, por exemplo, aí de 10 centímetros por 20 centímetros, certo? E vai deixar ali em vários pontos da sua lavoura, tá?
Aí você vai observar que vai fazer a captura de determinados insetos. Aí você vai identificar quais são os insetos benéficos que foi efetuada a captura e quais são os insetos praga, certo? Aí em cima da captura dos insetos praga tem como você fazer um levantamento populacional aí desses insetos, tá? E nós temos também, que não pode esquecer, uma outra espécie de armadilha que é muito utilizada. É a armadilha luminosa. Essa armadilha luminosa, ela utiliza a luz ultravioleta azul. Tá? Por que a luz ultravioleta azul? É porque nessa espécie de luz, nesses raios ultravioletas, está uma grande facilidade em atrair o inseto. Tá? Aí dentro dessa armadilha luminosa tem uma espécie de um ventilador que quando o inseto chega próximo à entrada dessa armadilha, o ventilador puxa o inseto para dentro e não machuca ele. Essa armadilha luminosa, ela é uma armadilha ainda que é mais fácil ainda depois você identificar e separar cada inseto, porque não vai ocorrer danificação no inseto. É diferente da armadilha que usa a cola adesiva, tá? Que usa a cola, porque o inseto vem, gruda na cola, aí às vezes ele gruda só a parte, só fica a asa dele, ele cai no chão, às vezes fica mais difícil você pegar e identificar, que está todo grudado na cola, certo? Então a armadilha luminosa, ela tem um custo mais alto, um custo operacional mais alto, que você vai comprar ela é mais cara, certo? Mas só que ela é mais fácil você estar contando ali, identificando ali cada espécie de praga, certo? Se for praga, você sabe qual que é, certo? E agora tem um simples detalhe, essa questão de usar a armadilha. Para você pegar o profissional que vai usar a armadilha para fazer um trabalho preventivo contra qualquer praga, primeiramente tem que conhecer as características de cada praga, ele saber identificar as pragas, que não adianta ele colocar a armadilha e depois não saber como identificar cada praga especificamente. Sabe por quê? A armadilha ela só vai fazer a captura de pragas adultas, principalmente. Aí, se ele não conhecer as fases específicas de cada praga, que é a fase ovo, a fase ninfa, a fase intermediária, como ela se manifesta, tá? Depois dificilmente ele vai saber estar identificando também lá na lavoura, certo? Identificar na lavoura se está começando a ter infestação. Né? Então, as armadilhas são muito importantes, você utilizar a armadilha, mas tem que lembrar que ela vai te ajudar e vai te favorecer você fazer um projeto, um trabalho preventivo, certo? Desde o início do plantio até o final do ciclo da lavoura, até a colheita, certo? Então, a armadilha ela tem que se permanecer na lavoura até a colheita, certo? Isso aí é muito importante. Que é você ir fazendo o monitoramento. Nós temos também umas outras espécies de armadilha, a não ser a armadilha luminosa, a armadilha que usa a fita adesiva. São armadilhas simples que você pode fazer utilizando garrafa PET, certo? Só que você vai ter que pegar essa garrafa, pintar ela por dentro de uma cor amarelada, tá? E utilizar aí determinados atrativos, tá? Dentro dessa garrafa para atrair os insetos. Aí essa espécie de armadilha é muito utilizada principalmente para a mosca do fruto. Então quem trabalha aí geralmente com plantio de laranja, plantio de goiaba, utiliza muito essa armadilha aí para atrair os frutos, atrair a mosca do fruto. E ela também serve também para atrair também qualquer outra espécie de praga, certo? Ela serve para você fazer o levantamento populacional de uma quantidade aí de cigarrinha que está em possibilidade de atacar a lavoura de milho, você fazer o levantamento populacional da quantidade de mosca branca, certo? Ela na cor amarela, ela atrai a cigarrinha, atrai a mosca branca, ela atrai aí o adulto das lagartas, atrai mariposa, atrai a borboleta, certo? É uma grande atração em relação às borboletas, que os adultos da lagarta são as borboletas, certo? Ela atrai também com facilidade aí o besouro que traz aí, principalmente aí apresenta aí na forma aí, por exemplo, a broca do café, o adulto apresenta aí na forma aí de um besouro, certo? Você tem aí também o da larva alfinete, certo? Então, essa espécie aí de armadilha na cor amarela, você tem uma grande facilidade de estar identificando a quantidade populacional desses insetos, certo? E nós temos também uma outra espécie de armadilha que favorece também tanto no controle quanto na identificação dos insetos.
é a armadilha à base de ferro-hormônio, certo? Ferro-hormônio. Então, essa armadilha, ela utiliza, assim como, ela vai dificultar o processo de atração sexual dos insetos. Ou seja, se você usar a armadilha de ferro-hormônio, isso significa dizer que vai dificultar aí a fecundação de determinados insetos. E com isso, vai diminuir a população desses insetos gradativamente, certo? Então, os ferro-hormônios, é uma espécie de armadilha também muito utilizada que dificulta aí a proliferação dos insetos, principalmente para os insetos machos, certo? Então, você pode estar utilizando aí essa espécie de armadilha aí à base de ferro-hormônio. A partir do momento que você pegar e instalar as armadilhas em uma determinada lavoura, como você vai fazer esse monitoramento dessas armadilhas? Primeiro, um dia sim ou um dia não, você vai pegar e vai observar ali quantos insetos vai ter grudado, certo? E identificar a cada espécie de inseto. Se você achar ali, por exemplo, ali uma espécie ali de uma determinada espécie de lagarto, ou determinada espécie, vamos supor, da broca do café ou de qualquer outra espécie de inseto praga, e tiver ali uma média ali de 3 por armadilha que você instalou, você já pode ficar atento, tá? Que possivelmente já tem inseto na lavoura, já tem praga na lavoura na fase inicial. Tá? Aí vai ter que ficar atento e fazer o monitoramento já de imediato na lavoura, olhando detalhe por detalhe, porque se você achou a média de 3, 4 espécie praga adulta, provavelmente já tem infestação já de ovo, né? Ou de alguma espécie dessas pragas já na fase inicial. Aí você já tem que pensar já de imediato no método de controle. Por isso que a armadilha ela só vai funcionar para quem conhece todo o ciclo de cada praga específica que tem possibilidade de atacar na sua lavoura. Porque senão não adianta nada você ir lá e instalar a armadilha. Se você vai instalar a armadilha, vai fazer a captura de vários insetos, você não vai saber qual é o inseto específico ali, e com isso não vai resolver você estar utilizando esse método aí para o controle futuro das pragas que pode ter possibilidade de atacar a sua lavoura, certo? Por isso que é muito importante você ter um bom conhecimento específico de cada praga, certo? Que aí, a partir do momento que você tem um conhecimento específico de cada praga, você tem como adotar medidas de controle já de imediato de cada uma. Com isso, você consegue ter uma redução de custo operacional muito alta, uma redução de agrotóxicos muito alta, certo? Se você conseguir reduzir os agrotóxicos aí 60% aí numa lavoura, aí, você está aumentando sua margem de lucro muito, tá? Que hoje o vilão da margem de lucro dos produtores rurais, na realidade, hoje é os agrotóxicos, porque a maioria das pragas já adquiriram resistência a esses agrotóxicos. Você vai lá, aplica, faz uma aplicação, passa 7 dias, 5 dias, tem de ir lá e fazer a mesma aplicação de novo, com isso o custo operacional está se aumentando. Então, se eu pegar e começar a trabalhar desde a base, utilizando aí tecnologia, que seria aí o método de identificação mais adequado, o método de identificação do inseto na fase inicial, isso significa dizer que eu vou conseguir aí estar reduzindo o custo meu operacional muito, e com isso eu estou aumentando aí a margem de lucro, certo? Que é o mais importante aí para nós se manter no mercado, é a gente ter uma boa margem de lucro. Se não tiver boa margem de lucro, dificilmente vai conseguir aí se manter no mercado, certo? Então, um detalhe importante, não pode esquecer, as armadilhas de ferro-hormônio, elas simplesmente vai dificultar aí o aumento aí populacional, que elas dificulta através do quê? Do aparelho reprodutivo de cada inseto, certo? Então, a utilização de armadilha ferro-hormônio, os ferro-hormônios nada mais são biológicos, certo? Esses biológicos atuam no setor reprodutivo dos insetos, e com isso vai dificultando aí a reprodução de cada inseto. Então, com isso vai baixando aí a produção, vai baixando aí o nível populacional desses insetos. Tá? Só que essas espécies de armadilha já é uma armadilha com custo mais alto, custo operacional mais alto. Então, a armadilha simples, que você tem um custo baixo, seria a armadilha utilizando aí a cola adesiva, certo? Que você vai fazer com papel, cartolina,
Então, vai ser uma armadilha com custo operacional mais baixo. E essas armadilhas com custo operacional mais baixo, ela também tem uma eficiência muito boa também em relação às outras, certo? Então, se o produtor não tiver acesso às espécies de armadilha que usa a luz ultravioleta, que é uma armadilha mais cara, certo? Não tiver acesso ao sistema de armadilha que usa aí a espécie aí dos feromônios, certo? Isso significa dizer que ele pode optar aí pela armadilha aí que utiliza aí a fita adesiva, certo? Então essa armadilha, ela tem um custo operacional muito baixo, então é muito fácil de ser feito até na propriedade, porque a cola, você encontra ela nas lojas de produtores rurais, certo? Então ela é uma cola de fácil acesso. Hoje nós temos aí grandes áreas que geralmente hoje tem vários produtores rurais, principalmente da minha região, que já conseguiu reduzir aí a quantidade de agrotóxicos até em 80%. Por quê? Porque ele utiliza critério e técnica desde o início do plantio. Tá? Então ele faz um monitoramento rigoroso das pragas desde a época que vai escolher aquilo que vai plantar naquela área. Então por isso ele consegue aí ter uma redução aí de agrotóxicos muito alta, certo? E com isso aumentando sua margem de lucro, certo? E tendo uma alta produtividade. Porque quanto mais você controlar as pragas, maior vai ser sua margem de lucro, maior vai ser sua produtividade. Tá? Então é isso, esse foi o vídeo, né? Eu vou estar fazendo uma aula ao vivo na próxima quinta-feira, às 19h53, te ensinando a como você nunca mais ter prejuízo com praga, tá? Então, para você pegar e ter acesso a essa live, é só você clicar no link que vai estar aí embaixo e se cadastrar. E te espero até lá. Então, tchau, muito obrigado.